Hashtag na tela, Desimpedidos R7. Hoje a gente tá aqui no CT Joaquim Grava para bater um papo com um cara que foi campeão sul-americano sub-20 e é um dos destaques do Corinthians atualmente. Estamos falando de Breno Bidon, o aniversariante. Como é que você tá se sentindo agora? Completou 20 anos. Tô ficando velho. Velho, pô, eu tô com 24, minha musculatura que tá de velho, mas tá bem, tá bem. E aí, cara, como é que é ser campeão sul-americano sub-20? É uma seleção que a gente vai falar um pouquinho desse torneio. Começou embaixo, né? Sofreu uma goleada, a gente não esperava, mas depois foi se recuperando, aí começou a atropelar os adversários e aí conseguiu se consagrar campeão. Como é que foi essa reviravolta pra vocês, cara? É uma seleção, primeiro, muito bom, né, ser convocado para poder defender seu país num torneio assim. Mas a gente é uma seleção que teve poucas convocações da nossa geração 2005, foi só o ano passado e também estava no meio de campeonato, então acabei indo 2 vezes só. O time acabou se reunindo pouco, mas começamos ali num jogo muito difícil, mas depois o time conseguiu se reestruturar, conseguiu se unir também bastante e acabou que o time se reestruturou e graças a Deus conseguimos sair de lá campeão. Boa. E aquela goleada que vocês sofreram para a Argentina e depois acabaram se enfrentando novamente, deu uma motivada? Eu vi que vocês deram depois daquela gastada, normal, coisa de futebol, até o Igor Serrote deu uma aloprada na galera. Deu uma motivada a mais, cara? Você acha que deu um gás pra vocês na competição? Eu acho que sim, com certeza. A gente não gosta, né, de perder ainda mais pro nosso rival do jeito que foi na estreia do campeonato. Acredito que motivou bastante o time, mas também a gente sempre ficou com o pé no chão. A gente sabia do nosso potencial, do potencial de cada um, sabia que a gente podia chegar longe, ser campeão. Então a gente manteve os pés no chão ali, cabeça boa, e o time, como eu falei, o time conseguiu se reestruturar e chegamos bem motivados pro segundo jogo. E a zoação tem que ter um pouquinho, né, do futebol. Faz parte. Faz parte, né? Faz parte. E a galera de lá ficou meio pé da vida, né, cara? Você vê isso aí? Claro, né? A gente foi campeão. Do mesmo jeito que se a gente não fosse, a gente também não ia gostar, né, da zoação. Mas tem que aceitar, né? Eles zoaram a gente quando ganharam, a gente zoou quando foi campeão. Pô, nada mais justo, irmão. E a gente tá falando também agora, Campeonato Sul-Americano Sub-20, tava trocando uma resenha aqui nos bastidores. Pô, tinha 5 corintianos, que era você, Felipe Long, que também tá aqui no Corinthians. Também tá aqui. Moscardo, Pedrinho e o Wesley. E o Wesley. Como é que era a resenha ali nos bastidores? Pô, 5 corintianos no mesmo lugar, indo ser campeão ali. Como eu falei, é muito bom a gente crescer junto na base do Corinthians e poder ser convocado junto, poder ser campeão junto pela seleção. A gente sempre brincava, né, que o Corinthians era o que mais tinha ali. Sempre que tinha jogo do Corinthians, a gente tava todo mundo assistindo junto. Colocava lá na TV e todo mundo assistia. Vocês assistiram ali também, Assistimos todos os jogos, a gente assistia. Porque lá é uma hora a menos, né? Mas a gente sempre conseguia assistir o jogo, todo mundo junto. Legal, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o Corinthians, falando do campeão sul-americano. Fala sobre o Corinthians, cara. Você, a gente pode citar, assim, que tem uma ascensão meteórica, porque você foi campeão na Copinha no passado, aí subiu. Aí demorou um pouquinho, mas subiu. Sim. Aí não tive tantas oportunidades no começo, mas depois, cara, foi só em 1 ano você conseguiu deslanchar muito, tá com 20 anos ainda. Como é que foi essa ascensão, ainda tratando de um clube que tá bem enraizado na sua família, né? Você teve um parente, seu avô, que jogou, não foi, no Corinthians? Meu avô jogou no time amador ali? No amador. No amador do Corinthians, um clube que tá bem enraizado. Como é que foi pra você, como criança, você cresceu no clube, teve essa ascensão meteórica e hoje é um dos principais nomes do elenco, assim, Bidon? Como eu sempre falo, né, o futebol é muito rápido, né, então eu acabei sendo campeão da Copinha. Logo em seguida, no outro dia que a gente foi campeão, já estava aqui no profissional treinando com o elenco. Então foi muito rápido, mas até demorou um pouquinho para eu estrear. Mas depois que eu estreiei também, acabei pegando uma boa sequência com o Antônio, né? Peguei uma boa sequência. E aí começou a dar tudo certo. E esse ano de novo começando com um título é muito bom. É bom, né? Porra, muito. Você tá falando de título, né, irmão? Sempre bom. E aí a gente tá falando do Ramon, que a gente vai falar um pouquinho sobre o Corinthians, que no meio do ano não tava aquela fase tão boa, ali brigando contra o rebaixamento. E, pô, cara, depois vocês engataram uma sequência que durou até o início desse Paulistão, de jogos invictos. O que foi essa virada de chave que você sentiu? Também no seu pessoal, que você deu algumas partidas, você chegou a ficar no banco ali no meio do ano, depois você recuperou novamente a titularidade. O que você viu como foi essa virada de chave para hoje vocês estarem com um grupo tão consolidado assim, tão parceiro, cara? Até quando o Ramon chegou, eu fiquei uns jogos no banco, até por causa do estilo de jogo que ele queria, era um pouco diferente do que eu estava acostumado.
mas depois consegui me adaptar bem. O Emiliano conversou comigo também sobre meu estilo de jogo, que tinha que mudar algumas coisas. Teve esse papo com o Emiliano, assim. Teve esse papo com ele, e aí ele falou que eu tinha que mudar algumas coisas, mas que ele contava comigo. E aí foi o que aconteceu. Eu vi que eu tinha que mudar também sobre algumas coisas, e aí acabei voltando a jogar também no final do campeonato. Consegui terminar o ano titular. O que é? Alex. Dá pra perceber que os caras gostam de gastar. Nossa, eu gosto de ter o saco. Graças a Deus a gente conseguiu terminar o ano muito bem, com uma sequência muito boa. Graças a Deus pude ser titular também. Legal, cara. A gente vai falar desse meio campo consolidado do Corinthians, né? Pô, tem você, Ranieri, Martinez, tem o Charles, tem uma galera, mas é o pessoal mais avançado, que é o Garro, o Coronado. Você é o mais jovem, assim, deles, que tá conseguindo jogar, ser titular entre eles. Como essa experiência dos caras mais velhos, mais rodados, tem te ajudado, assim? Além dos conselhos do Emiliano, do Ramon, mas como tem te ajudado, cara? Desde que eu tava no Sub-20, subia pra treinar, eles sempre me ajudaram muito, né? O pessoal que tá há mais tempo também com o Maicon. O Maicon sempre me ajudou também nesse período que a gente subia só pra treinar, às vezes pra completar um treino ou outro. Ele sempre me ajudava, me orientava, então acabou criando uma amizade também. Então quando eu subi foi muito mais fácil. O pessoal sempre, todo mundo me ajuda, Ranieri, todo mundo sempre me apoiando, sempre dando instrução. Então acaba ficando fácil, né? Até por eu ser o mais novo, eles gostam de zoar pra caramba. Mas eles sempre me ajudam, então eu fico muito à vontade na hora de jogar, muito tranquilo, porque eu sei que eu tenho o apoio deles. E igualmente eles também têm meu apoio, né, no que eu puder ajudar. A gente sempre acaba conversando, então é muito tranquilo, né, quanto a isso, porque você jogar tranquilo é a melhor coisa. Não tem aquele peso, tipo, puta, os caras são mais experientes, não Sim. falam tanto comigo, os caras são mais seus parceiros, Sim, né? Acabou de passar o Alex aqui, aí você passou suas férias com o Ranieri também, que deu uma leve gastada ali também, não sei. Acaba criando uma amizade, né, como eu falei, então o clima fica muito bom, né, fica leve pra jogar, muito tranquilo. Boa, a gente vai falar um pouquinho de um tema que é o jejum de títulos do Corinthians no Campeonato Paulista. São alguns anos já, além do Campeonato Paulista, de outras competições, né? O Corinthians não vem conquistando, sempre tá batendo na porta, chegando em final, mas não tá levantando o caneco, né? A gente pode dizer assim. O sentimento de você, que é um cara que tá no clube faz tempo, com uma galera que já tá aqui, os experientes como o Yuri, Depay, Garro, essa busca pelo Campeonato Paulista, busca por um título, como é que tá esse sentimento? Putz, esse ano a gente tem que ganhar, cara. A gente sabe da qualidade do nosso time, né? Sabe que a gente tem potencial para poder chegar a ser campeão. Esse campeonato também começou agora, Paulista muito bom, a gente é o líder, então a gente tem uma boa expectativa, né? Claro que a gente, jogando no Corinthians, você tem que sempre pensar em ser campeão, né? O Corinthians sempre tem que tá batendo nas finais, sendo campeão. Então a gente sabe da qualidade, sabe do potencial do nosso elenco. Então a gente tem a grande certeza que a gente tem muita chance aí de brigar por todos os campeonatos que a gente disputar. Boa, a gente tá falando de elenco experiente, é difícil não falar do Depay, né, cara? Que é um dos mais experientes ali, com carreira consolidada na Europa. Eu já entrevistei o Thales há um tempo atrás, e ele falou que o Depay, eu achava que não, mas ele é muito exigente, cara. Tipo, no jogo ele cobra, no jogo ele fala. Pô, o cara fala inglês, a comunicação dá uma estremecida aí. Mas ele é mesmo esse cara que cobra, que tá sempre em cima? Sim, ele é bastante. Nos treinos, nos jogos, assim. Principalmente nos jogos, ele cobra bastante pra todo mundo, né, pra evoluir. Ele sabe do potencial, né? Então ele sempre cobra, né? Até comigo que sou mais novo, ele sempre fala bastante e a gente tem que aceitar bem, né? Porque a gente sabe do jogador que ele é, tudo que ele fez na carreira dele, né? Os grandes clubes que ele passou, então a gente tem que escutar e pedir ajuda dele muitas vezes também. Ele não fala muito bem, né? Fala inglês, espanhol, português, ele fala um pouquinho de tudo e a gente se vira pra entender. E no inglês você tá arranhando um pouquinho? Um pouquinho, a gente arranha um pouquinho. dá pra puxar um papo com ele. Ah, tá bom. É difícil a gente não falar, mas, pô, você tá um cara muito valorizado. A gente sabe como os clubes têm vindo atrás de você, sai muita notícia, que o Corinthians recusa a proposta de times da Inglaterra. Como é que tá a sua cabeça nesse momento? A gente sabe que uma hora ou outra todo jogador meio jogar no futebol europeu, ainda mais depois do Mundial que você fez, no Sul-Americano, no caso.
Como é que tá a sua cabeça em relação a isso, a essas ofertas, sondagens? É difícil não pensar, mas como é que tá, Bidon? A cabeça tá muito tranquila quanto a isso, porque eu tô pensando no Corinthians, né? Quero ser campeão pelo Corinthians. Então eu tô muito tranquilo quanto a isso. É claro que a gente vê as notícias, né? Acaba chegando essas notícias em mim, mas eu fico muito tranquilo, porque essas coisas quem tem que cuidar não sou eu, então eu me preocupo só em jogar futebol, poder ajudar o Corinthians e esquecer um pouco dessa parte. Vamos já reta final. Um tema que a gente tem que falar. Todo mundo tá perguntando, tá saindo em tudo quanto é lugar. Grama sintética, grama natural. A gente sabe que tem muitos gramados no Brasil, tem o Allianz, tem o do Botafogo, o Newton Santos. E o Corinthians tem a gente pode falar, um dos melhores campos naturais, né? Um pedacinho só que é sintético, mas é 85%, a margem inteira, eu não sei de quanto é natural, mas é um dos gramados mais elogiados. Na sua visão, o que você prefere? Você acha daquela prejudicada, o gramado sintético? Como é que é, Bidon? Eu gosto do gramado da Arena Corinthians, né? Se todos pudessem ser igual, se todos pudessem ser igual a Arena Corinthians, seria bom, né? O nosso gramado é muito bom, né? Tanto que todo mundo sempre que joga na Arena elogia, até os jogadores que a gente joga contra, às vezes comenta que o gramado é muito bom. Sim. Tem o elogio da galera. Eu acho que o Abel Ferreira falou que o pessoal tinha que se espelhar um pouco no gramado da Neoquímica, né? Porque é um gramado muito bom, né? Sempre vai ser bom ter um gramado bom pro espetáculo ficar mais bonito, né? Essa é a resposta. Se todos pudessem ser igual da Arena, ouviu? Esse é o voto. E pra fechar, eu sempre gosto de fazer essa pergunta pra uma galera. Eu gosto de entender os planos, os sonhos. Qual que é a tua meta para 2025, Bidon? A gente está em fevereiro, acabando fevereiro agora, um mês mais curto, mas qual que é a sua meta? É pessoal, profissional? O que você almeja para 2025, Bidon? É um ano de muita expectativa, né? Um ano que ano passado a gente teve uma boa reestruturação no elenco, então acredito que esse ano eu quero ser campeão pelo Corinthians, né? E é isso, todos os campeonatos que a gente jogar, a gente quer chegar na final, se Deus quiser a gente sair com o título também no final do ano, aí no Paulista agora também. Esse que é o almejo para 2025. Seleção brasileira principal, tá no teu radar aí, ó. O Dorival tá assistindo um monte de jogo aí, cara. Claro que tem que pensar, né? Tem que almejar, todo jogador sonha em jogar na seleção brasileira, mas tem que trabalhar muito para chegar lá. Claro que a gente sempre sonha, mas tem que fazer primeiro aqui no clube para depois pensar em pegar uma seleção brasileira. É isso, ó. Daqui a pouco te vejo lá, cara. Amém, acho que nesse tomara. ano aí você vai estar lá. Se Deus quiser, tomara. Tamo junto, Brigão. Obrigado, mano. Valeu, pessoal. É nóis.